Pegando a educação, né? Temos países como Zâmbia, Moçambique hoje, temos o UEM, temos o UP como instituições públicas, nas quais recentemente decoraram exames de admissão. Sim. A própria UEM declarou que nas mais diversificadas extensões teve um registro de aproximadamente 24 ou 25 mil candidatos, dos quais concorrem para apenas 4 mil vagas. Ok. O que significa que aproximadamente 20 mil estarão fora da UEM. Por mais que esses encontrem outras instituições privadas, há um número considerável que estará fora do ciclo educativo para o ensino superior. E os outros países, como o caso da Zâmbia, por exemplo, a questão ligada aos exames de admissão, em Zâmbia não se faz exame de admissão. O que se faz enquanto candidato, a partir do momento que conclui a 12ª classe, escreve para a universidade, né, como fosse uma candidatura aberta, submete o processo com todas as suas notas e tal, e existe um processo aberto de seleção, que são selecionados os estudantes, claro, de acordo com os critérios que são estabelecidos, mas existe um leque de instituições públicas nas quais vão absorver esses estudantes. Não só Zâmbia, temos o Zimbábue, que é a antiga Rodésia, que é ao lado do Zimbábue, Rodésia do Sul, o qual igualmente tem um dos melhores sistemas de ensino e de qualidade. Tanto o Zimbábue, tanto o Malawi. Eu me refiro a esses sendo países próximos, em que Moçambique, igualmente, dentro dos acordos bilaterais, tem a sua relação e facilmente poderá ter essa troca de experiências. Outra questão ligada, por exemplo, ao próprio ensino, é um ensino no qual é o custo zero. Né? O custo zero, temos situações de pagamento de primeiro ao ensino básico, pagamento de guardas, primeira a 12ª, por exemplo, né? Não existe essa questão de pagar matrícula, pagamento de guarda, isso tudo é custo zero, porque o próprio Estado já vai financiando diretamente, injeta alguns recursos lá que vão assegurar o funcionamento dessas instituições, diferentemente no nosso país. O que quer dizer com isso? Que é uma necessidade igualmente. Quando falamos de que o ensino primário em Moçambique é gratuito, é apenas uma linguagem política, porque quando se cobra 100 meticais para guarda, se cobra valor para fazer esse muro, sei lá o que, aí igualmente já estamos a sair daquele gratuitamente falando, né, do próprio ensino moçambicano. Olhando para a questão da habitação, no nosso contexto moçambicano, nós temos uma política de habitação na qual refere num dos seus artigos que a terra, igualmente na Constituição da República, que a terra é propriedade do Estado e que esta não se pode em nenhum momento alienar ou igualmente a ser usurpada por uma propriedade privada, desde que não seja o Estado a conceder. Mas o que acontece é que em Moçambique já se formalizou praticamente um mercado de venda de terras, espaço, né? De espaços, só não se quer aceitar, mas esta venda de terra inclui até variações municipais, de infraestruturas e ordenamento territorial, e há uma necessidade de, enquanto Ministério da Juventude e Desporto, olhando nessa questão, ter relações, relações saudáveis com a EDM, com os municípios, porque sendo ministro igualmente pode muito bem, a partir dos seus quadros, identificar-se uma zona, sendo essa zona tampão, sendo um projeto no qual pode-se considerar sustentável, na qual pode-se fazer a eletrificação, o arruamento, pode-se colocar lá igualmente serviços básicos e a posterior faz a distribuição para jovens, porque no final do dia, o que acontece no nosso contexto, temos situações, por exemplo, da Catembe, me foge o nome do projeto, que foi lançado, acho que foi o ano passado, o antepassado, o tal projeto de jovens, em que uma casa tipo zero, o jovem teria direito, mas pagaria, acho que aproximadamente 11 mil meticais mensal, e o tipo zero é apenas um quartinho, e não seria sustentável. Mas, identificando zonas nas quais, zonas tampão, cujo o índice de inundações, erosão, estão muito longe, e fazendo essa questão de colocar uma rede elétrica, uma rede de água, e depois fazer a distribuição dos jovens, nós não temos problema de estar a 60, 70 quilômetros da cidade de Maputo, sabendo que vamos para a nossa própria residência. Isso digo porque aqui na vizinha África do Sul existem projetos de casa, em que o jovem com 18, 19 anos já tem a possibilidade de aproximar ao Ministério de Tutela, igualmente a requerer, né, que lhe seja concedido uma residência na qual ele, sendo funcionário, assim como não, há critérios que são feitos no qual vai fazendo aquilo que é a amortização do custo daquele edifício no universo temporal, escalar de 30 a 50 anos. Estamos a falar de 30 a 50 anos, eu particularmente acho que nem tenho 30 a 50 anos de vida, o que significa que depois de ter este
bem, as chances depois de eu passar destas, aqueles que me seguem poderão continuar onde eu terminei fazendo o pagamento desta dívida, e no final do dia é uma propriedade praticamente privada, na qual nos beneficiamos a partir de projetos que são sustentáveis. E por outro lado, olhando, por exemplo, a questão ligada ao emprego, em Moçambique nós temos vários projetos nos quais, aliás, temos vários projetos sim de financiamento de iniciativas juvenis, e todo o projeto que é dos jovens, o objetivo primário está a ver com a criação de fonte de emprego. Eu acho que mesmo o Duarte já fez alguns projetos em que um dos objetivos, para além de resolver o problema local, vem ali a criar postos de emprego para os outros jovens. Mas os projetos que nós já tivemos, maioritariamente, eu não tenho ideia de quantos projetos igualmente já criaram postos de emprego efetivamente. Sim, tivemos agora o meu kit, meu emprego. Meu kit, meu emprego. Tivemos no... Agora, apareceram até os jovens, alguns, a reclamar, dizer que pá, aqueles kits que receberam, outros nem funcionam. Outros. Sim, e isto o que Duarte está a referir é uma questão factual. Nós temos muitos jovens que a maioria, primeiro, não passaram nem sequer de um critério de seleção. A Secretaria de Estado, antes, Secretaria de Estado, hoje já é o próprio Ministério do Estado de Juventude e Emprego, o que fazia era ir para uma zona, identificavam jovens, davam material, sem antes ter tido um background sobre qual a área de inclinação de cada um desses. O resultado final, a maior parte dos tais jovens venderam a quem vendeu máquina de soldar, a quem vendeu as máquinas do Kawaj, porque aquilo não é a paixão ou a área em qual o próprio jovem decidiu empreender. O que estamos numa situação de perda de recursos, pois embora a própria Secretaria já considerava tanto os financiamentos que dava para vários projetos que tinha como fundos perdidos. Mas, por exemplo, o município da Matola recentemente, acho que foi ontem ou antes de ontem, partilhou a partir da sua página Facebook uma lista de 100, acima de 100 e tal jovens do projeto Avante, projeto Avante Jovens, exatamente, que serão beneficiários de financiamento, né? Alguns têm mercearia, sorvetaria, vários projetos. E todos esses, a partir este é o princípio da transparência, em que nós consideramos, a partir do momento que eu vejo o nome do jovem, vejo o valor e vejo o bairro e o projeto no qual este vai investir. E não é do partido. Aí, as chances de não só ser o município a fazer a monitoria, eu particularmente, eu sei que no meu bairro, o bairro da Machaquena, o bairro do Alto Maé, o Matola, ou sei lá o que, tem um jovem Duarte, que tem um projeto, por exemplo, de Kawaj, eu tenho uma viatura. Eu igualmente serei o monitor do projeto do Duarte. E no final do dia, o que vamos fazer em relação à transparência é que, em caso de descontinuidade do projeto, a chance de procurar saber o que é que falhou, talvez dar um auxílio, ou igualmente procurar outras saídas são maiores. Os outros países vizinhos fazem isso. Por exemplo, dentro deste leque de exemplos, experiências que eu vou bebendo a nível dos países de fora, a Zâmbia. A Zâmbia é um dos países interland, no qual não tem acesso ao mar, e depende a 100%, olhando para questões do mar, de Moçambique, a partir do Porto da Beira, em que eles vão escoando os produtos a partir do Porto da Beira para a Zâmbia, e já imagina, a própria Zâmbia paga alguns custos aduaneiros para o processo moçambicano, tem custos operacionais para o transporte desses bens e produtos, e depois aplica um produto final. Mas, aliás, o preço final, o preço que é aplicado, só para termos uma ideia, há produtos que aqui em Moçambique são mais caros em relação à Zâmbia, mas os mesmos produtos passam no nosso corredor, e nós, como moçambicanos, compramos a partir do mesmo fornecedor. Então, a questão que se coloca é que a própria Zâmbia, por exemplo, uma das áreas que é uma das minhas áreas de paixão, eu tenho uma empresa, sou empreendedor também na área, é da aquacultura, que é a criação de peixe. E o que acontece é que nós percebemos que a ração que é comprada fora, que é nas Maurícias, na Zâmbia é mais barata, mas em Moçambique é cara. E Zâmbia, como olhando um exemplo que havia dado, por acaso já fiz um trabalho sobre isso, né? Muitos jovens que têm tanque piscícolas reclamavam-se primeiro do próprio preço, mas também da acessibilidade. E veja só o que a Zâmbia faz. O governo da Zâmbia, a partir do Ministério ligado à Agricultura e tal, pescas, e a partir sim de Zâmbia, o que eles fizeram tem uma espécie de um fundo de fomento, né,
para os principais, digamos, empreendedores locais. Para cada um que talvez tenha um projeto que pretende beneficiar a sociedade local. E isto, em algum momento, vai criando um alívio para os empreendedores e, no final do dia, os preços que são aplicados são preços razoáveis, que são sustentáveis para qualquer um digamos, dos consumidores na cadeia, digamos, de consumidores. E isto, para o contexto moçambicano, nós não temos. É esta questão, igualmente, que nós, na qualidade de jovens, damos esta recomendação para o Ministro da Juventude e Desportos, que possa criar essas questões ligadas ao fomento de projetos de jovens, haja mais projetos para a juventude, porque quem desenvolve o país são os jovens. A nossa cidade, que nós nos orgulhamos como cidade de Maputo, é uma cidade que foi deixada pelo colônia em 75. Não temos quase nada novo. E nós não temos aqui cidades, vamos lá, não temos cidades novas, como diríamos, temos uma cidade em Choco, em Boane, que é uma cidade que surgiu depois do alcance da independência para essa parte, mas os países vizinhos são aqueles que vão igualmente expandindo as suas cidades, em que um dos principais fatores são as vias de acesso. Então, de uma forma geral, olhamos também como principal objetivo ou como principal ganho que nós podemos ter copiando os países vizinhos, que é a consciencialização e a maior participação da sociedade na vida pública, política, econômica e social do país. Fardo,